O XPCA11, assim como os outros fiagros que investem no segmento de crédito, tá, na cadeia produtiva do agro, vem surpreendendo bastante no yield e também na performance. É um setor que naturalmente ele tem uma demanda ali progressiva com o tempo, é um setor resiliente, né, se comparado com os outros, lógico, na economia, principalmente brasileira. Inclusive o PIB do Brasil ele teve aí um crescimento muito grande ali nesse último TRI. Já falei sobre isso aqui no canal também, com um grande destaque em questão de participação. Tem se mostrado também bem eficiente em questão de produtividade. No último vídeo que eu fiz aqui sobre o BTAL11, né, eu mostrei detalhadamente aí, né, o quanto a produção brasileira ela veio crescendo de maneira recorde. Portanto, a colheita também. Isso por conta das boas condições climáticas também, de fortes chuvas no centro-sul do país. Mas também gera uma dualidade de dúvida. Afinal, a demanda não está acompanhando. Isso olhando os dados, tá? E acaba mexendo com os preços também. E é importante a gente estar sempre atualizado nessa questão aí, porque senão a cota cai um pouco ali e fica perdido sem saber o que é que está acontecendo. Já dá aquela voadora violenta no like, como um bom acumulador de patrimônio. Se inscreva se ainda não for inscrito, porque tem muita informação importante sobre o XPCA11, então fica até o final e se liga nos detalhes. Da última vez que eu falei sobre o XPCA11 aqui, eu tinha atualizado sobre as emissões de cotas, né, que estavam acontecendo. Havia um volume grande ali em caixa logo após, ainda mais do que o fundo tem agora, claro. Ele fez algumas aquisições, mas o fundo opta por deixar ali uma quantidade relevante em caixa, porque é importante selecionar bem ali os títulos. E de início tem ali uma atualização sobre o CRA, que é especificamente da usina Sté. A companhia ela entrou em recuperação judicial e a gestão estava acompanhando isso. Houve ali uma renegociação de dívida para poder evitar o calote, então, por enquanto, não tem nenhum alarde sobre isso, mas é um ponto aí que vale muita atenção. Porém, vale lembrar que a exposição do fundo por volume, tá, em questão ali de patrimônio, é de 0,9% diante do PL. Antes era 1,2%. Inclusive, é um fundo aí que tem uma excelente diversificação, tá? O que minimiza os riscos no requisito exposição. E isso vamos ver aí detalhadamente mais para frente. Só que é importante ressaltar isso aí, tá? Porque as cotas acabaram caindo também bastante por conta disso. E como eu acabei de falar e vou mostrar isso na carteira, é uma exposição pequena, tá? Então não precisa de tanto alarde assim. Nos movimentos mais recentes, tá, do último relatório divulgado, a gestão ela reforça a diminuição da exposição ao CRA da usina Sté, né, e também da Duration. Tem também um acompanhamento das operações, principalmente na parte de grãos, milho e soja. Tem aí um CRA estruturado pela própria gestora para poder entrar ali na carteira. Eu já falei em outros vídeos aqui sobre fiagros, a importância disso, tá? Dá aí muito mais agilidade no acompanhamento da própria operação, além, lógico, de poder escolher bem. Tem ali um comentário macro, mas a gente já está cansado de saber sobre a dificuldade macroeconômica por conta da política monetária contracionista. Olha, algo que tem deixado fiagros, que tem exposição bem relevante a grãos, com a orelha em pé, é justamente a queda, tá, de preços da soja e do milho, tá? Ainda mais por conta da demanda mais fraca e pelas safras recordes que o Brasil teve aí por conta do clima mais favorável, né? E eu falei sobre isso no início. Isso traz preocupações, só que os produtores nesses momentos eles podem optar, e é isso que está acontecendo, inclusive, por segurar as vendas dos grãos, tá? Nos silos, nos estoques. E no setor sucro-alcooleiro teve ali uma demanda melhor por etanol, mas o açúcar nem tanto, até porque é uma commodity deficitária, né? E o potencial ele vem mais da parte crescente por conta da demanda por etanol, né? E por diversos outros produtos e até serviços na parte de energia. Inclusive o bagaço da cana ele também serve para o uso de bioenergia. De modo geral, tá falando em queda, é a dificuldade dada principalmente pelo enfraquecimento que o aumento das taxas de juros ao redor do mundo estão dando nas economias. Cresce menos, consome menos. Diante dessa observação,
a gente pode ter perspectivas aí de atenção no curto prazo, mas de melhora e crescimento olhando ali num horizonte mais esticado. Essa aí na tela é a carteira do fundo, cresceu com as aquisições mais recentes, tá? Frutos do aporte, tá? da última subscrição. A maioria é pagamento mensal, mas tem trimestral e a menor porcentagem é semestral. O fundo ele tem 2 FDICs, tá? Do mesmo segmento. A gente pode ver que não tem uma concentração grande de patrimônio em volume em um papel apenas. É uma ótima diversificação. São ótimas taxas em CDI e em IPCA. Não são taxas altas, tá? A mais alta é IPCA mais 7,1%. Isso também vai do risco do papel, tá? O prêmio. Quanto maior o risco, maior a taxa e vice-versa. O que é muito bom de olhar nessa carteira aí é a duration média, que está em 2 anos e 10 meses, um patrimônio alocado aí de mais de 388 milhões de reais. Outro detalhe, 88% dos títulos são indexados ao CDI, surfando bem esse momento contracionista, e 12% IPCA. O fundo tem uma exposição geográfica das operações bem diversificada, mas a maior concentração é no Mato Grosso. Isso porque é um estado estratégico na produção de grãos e é o segmento que o fundo mais tem exposição. Os vencimentos dos títulos são bem equilibrados em questão de prazos, afinal, é estratégico que a duration seja curta. Para 2025 tem a maior porcentagem do fim ali do vencimento, 56% para ser específico, e em 2027, 42%. 86% do PL do fundo é alocado em CRAs, 2,7% são cotas de FDICs do mesmo segmento, né, como vimos na carteira detalhada, e o equivalente a 11,3% do PL está alocado em instrumentos de caixa, quase 50 milhões de reais. Foi uma boa decisão, na minha opinião, tá? Dado o momento que a gente está vivendo, a gestão optar por usar o capital da última subscrição para poder selecionar bem ali os próximos negócios, gera ali um tempo melhor para poder fazer bons negócios. Muitos cotistas podem, né, não concordar com isso, mas não adianta fazer aquisições na pressa, tá visando ali rendimentos no curto prazo e quebrar a cara depois. Tem aí um detalhe que esclarece bastante da estratégia de alocação aí do XPCA11 que eu estava querendo mostrar para vocês, que é a porcentagem da exposição do portfólio nos setores de atuação. Produtor de grãos é a maior exposição, como eu estava comentando antes aí, inclusive até sobre a exposição por estado, né, o Mato Grosso, 30,6%. É um setor que basicamente é o mais seguro por conta que existe ali o upside do seguro de grande parte das safras. Então, o problema nesse momento mesmo são os preços a mercado aí. Depois vem usina de açúcar e etanol, né, com 13,5%. Esse ciclo mostrou ali uma fragilidade, mas o lado bom é que o setor agora está se ligando mais ao setor de energia, né, que tem um potencial aí muito maior. Basicamente, um ciclo econômico ruim acabou aí direcionando, né, esse setor a ampliar mais a visão de mercado, que é muito bom. Depois vem as menores porcentagens. Produtor de cana-de-açúcar 11,8%, revenda de insumos 9,2% e o fundo tem ali até um CRA, né, da AgroGalaxy, que é uma empresa listada em bolsa e uma gigante do setor de insumos. Os diversos outros setores, né, mistos são 8,5%, indústria de insumos 8,3%, etanol e milho, que necessita de um volume bem menor que a cana-de-açúcar, né, se torna ali até mais eficiente, 6,8%. Depois vem os setores com menos exposição, né? Cooperativas, pecuária, indústria e alimentos. Na minha opinião, é uma excelente diversificação, tá? Inclusive pensando até em minimizar os riscos, né? Levando, lógico, né, os upsides de cada setor e também o histórico. Nos últimos resultados, vemos que o fundo, apesar de ter dado uma melhorada, relembrando, lógico, ali o do mês anterior, mesmo assim ele distribuiu 11 centavos por cota. O regime de caixa basicamente é um indicador mais líquido, enquanto o regime de competência ele acaba sendo mais amplo. Estou falando de maneira bem simples para tornar aí mais fácil e rápido o entendimento, tá? As receitas vindo das LCAs e renda fixa ainda são bem significativas, afinal é 11% aí
em caixa. O fundo ele tem despesas operacionais que, diante do acompanhamento que ele tem nas operações, é bem compreensível. É um fundo que tem um bom histórico, né, em questão de performance, das cotas em bolsa, tá sempre negociando aí acima do valor patrimonial. Porém, agora o fundo está apresentando uma queda na bolsa, tá sendo negociado nesse momento que eu estou gravando aqui agora a R$ 9,30. É uma queda não apenas por conta ali do CRA da Usinisté, que eu mostrei aqui, e que é uma exposição bem pequena, e também porque não houve uma alta de rendimentos, como era esperado pelos cotistas. Continua em 11 centavos por cota, e era esperado, diante das expectativas, né, que a gestão alocasse logo ali o capital para fazer menos volume em caixa e aumentar ali os rendimentos. E claro, né, não descarta também o temor por conta do momento complicado, de queda nas cotações dos grãos, além do momento que acaba mexendo com o ânimo por conta da demanda mais fraca, que também afeta o agro, lógico. E o valor patrimonial por cota é de R$ 9,49. Vale lembrar que o XPCA11 ele pagou quase 17% de yield nos últimos 12 meses, claro, levando o valor de cota a mercado em consideração. Isso significa que é um dos maiores dividend yields, né, nesse requisito aí. Então, as quedas podem sim significar uma oportunidade de preço nesse fundo, mas qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários, além da sua experiência e o que é que você está achando aí do XPCA11. Se você está aproveitando o desconto atual para poder melhorar o preço médio, já que é raro ver as cotas serem negociadas bem abaixo do seu valor patrimonial. Não esqueça o seu like, tá? Que é um apoio. Considere-se fazer parte da comunidade acumuladora de patrimônio mais ambiciosa do YouTube, se inscrevendo e ativando o sino de notificações. Na descrição e no primeiro comentário vão estar as melhores planilhas de investimentos para o controle do seu patrimônio, para melhorar na hora da declaração de imposto de renda e também o pagamento de DARF. Tá? Uma mostra a variação do patrimônio em tempo real com a própria bolsa, ambas te auxiliam nas declarações, uma maneira muito mais simples para você fazer sua contabilidade aí pessoal, inclusive algo mais pessoal, sem colocar os dados em aplicativos. E lembrando, tá? Cuidado com o leão. Um grande abraço, valeu e até a próxima.